Olá, alunos! Nessa videoaula de hoje, nós vamos continuar com o conteúdo de rotinas armazenadas. Nós vamos falar sobre triggers. Então, eu coloquei aqui a nota de aula. Nós já tínhamos o material que falava sobre triggers aqui na primeira apostila aqui de rotinas armazenadas. E aqui eu coloquei a nota de aula baseada nessa apostila aqui para a gente poder gravar essa videoaula de hoje, tá? Coloquei também uma atividade aqui de trigger para a gente poder praticar o conteúdo da aula de hoje. Então vamos começar a aula abrindo essa nota de aula aqui. Trigger não tem muito mistério. Ele é muito similar aos procedimentos que até então a gente tem executado. A tradução de trigger seria gatilho, porque a maneira como ele é executado que difere de um procedimento. Procedimento, a gente viu que para inicializar um procedimento, a gente usa a palavra reservada call. Já em trigger, eles são inicializados dependendo de algum evento que possa ocorrer em uma tabela. Então, o trigger ele é amarrado a uma tabela. E ele vai escutar, nessa tabela, qualquer ação que ocorra na tabela, sendo as possibilidades update, insert ou delete. Então, você vai configurar o seu trigger para que seja acionado quando, por exemplo, o update ocorra. Ou você pode configurar um trigger para quando você inserir alguma coisa na tabela que você está escutando. Ou quando você deletar alguma coisa na tabela. Além disso, você pode usar a palavra após ou antes, ou after e before, para que o evento ocorra após, por exemplo, uma atualização, ou antes de uma atualização. Mesma coisa para insert e delete, antes de uma inserção e após uma inserção, antes de um delete ou após um delete. Ok? A sintaxe do trigger funciona da seguinte maneira: você cria um trigger, create trigger, você dá um nome para o trigger, igual você dava para o procedimento, né? Aqui no chaves aqui você vai escolher uma delas aqui, ó, ou é before ou é after, tá? E alguma das ações que você vai escutar. Uma delas apenas, delete, ou insert, ou update. Ok? Você vai especificar qual tabela você quer escutar, né? E vou botar essa cláusula aqui, for each how. Ou seja, por exemplo, uma atualização. Eu posso atualizar numa única ação de update várias linhas. Então, a ação vai ocorrer para todas elas aqui. Beleza? Como se eu chamasse o trigger várias vezes aí. Aqui, begin e end, igual um procedimento, eu coloco minhas declarações e comandos de maneira similar ao que eu coloco nos meus procedimentos, que até então a gente tem trabalhado. Ainda assim, é importante reforçar que o trigger não possui parâmetro de entrada e de saída, e que, eu já falei isso, né, mas todos os comandos que a gente tem utilizado em procedimento também podem ser utilizados em trigger. Ok? O único detalhe é que o trigger não pode chamar um procedimento, tá? Nesse exemplo aqui da sintaxe apenas, tá? Eu estou criando um trigger que vai se inicializar antes de uma atualização da tabela produto. Ok? E aqui, begin e end, os comandos que eu vou colocar. Ok? As cláusulas old e new aí, elas são específicas para trigger. Então, isso é uma diferença muito grande de procedimento. O procedimento não tem essas palavras reservadas. Mas o old e new eles facilitam bastante, justamente para a gente escrever triggers mais eficientes. O old ele se refere aos dados antes de qualquer modificação. O new se refere aos dados após a modificação. Então, digamos que eu atualize uma tabela. O old é antes da atualização e o new é após a atualização. A gente vai ver como é que funciona isso aqui no exemplo. Tá? Agora, claro que se o trigger for aplicado sobre uma ação de insert, ele só vai ter o new, porque não tinha nada antes de eu inserir. Já o trigger aplicado sobre uma ação de delete só vai ter a opção old. Eu tinha um registro que eu deletei. Eu não vou botar nada novo na tabela, então não tem o new. Já um trigger sobre o update vai ter tanto o new quanto o old. Utilizando o mesmo trigger que eu coloquei na sintaxe, o trigger altera produto, eu demonstro aqui como é que a gente usa as palavras reservadas old e new. Então esse trigger aqui é acionado novamente antes da atualização de um produto, onde eu seto uma variável chamada old e uma variável chamada new,
para receber. Aí aqui eu demonstro o uso da palavra reservada old e o new aqui, ou seja, eu vou armazenar na variável old a quantidade de produtos antes de eu atualizar, supondo aqui que eu estou atualizando a quantidade de produtos da tabela produto, e o new, o arroba new aqui, a variável new vai receber a nova quantidade de produtos atualizado na tabela produto. Ok? Então, se você executar isso aqui, você com select @old, você consegue visualizar quais são os valores tanto da variável old como da variável new. Ok? Então, demonstrando mais alguns exemplos aqui. Nesse exemplo aqui, eu vou disparar um trigger quando ocorrer uma deleção, uma exclusão da tabela produto. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele, além de deletar, além da deleção que vai ter em produto, ele vai deletar também da tabela item pedido um produto com o mesmo código do que foi deletado na tabela produto. Então, eu uso a palavra reservada old aqui, para saber qual que é o produto que está sendo deletado aí pela ação de deleção do produto. Esse trigger aqui, até pergunto aqui, o que este trigger faz? Então vamos interpretar ele aqui. Esse trigger tem o nome atualiza movimentação e vai ocorrer após a atualização da tabela conta corrente. Então ele vai inserir dentro da tabela movimentação os dados da atualização da conta corrente. Então aqui eu vou colocar quais são as informações que eu vou colocar. Ou de número em conta. Eu poderia até botar new número aqui, uma atualização, porque aqui eu só quero, na verdade, armazenar a mesma conta. Normalmente, numa atualização de conta corrente, eu não altero o número da conta corrente, tá? Já o saldo anterior, eu tenho que usar o old saldo. E já o saldo atual, eu tenho que usar o new.saldo. Então é isso, pessoal. Trigger não tem muito mistério. Na próxima videoaula, eu vou colocar alguns exemplos aplicando o trigger diretamente no Workbench ali do MySQL, ok?